Fala galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre a parte de ondulatória, né? Mas especificamente conhecendo alguns elementos da onda e a partir daí nós vamos falando sobre a velocidade, vamos entender um pouquinho sobre alguns conceitos básicos que são muito importantes de ondulatória, período, frequência, é necessário que a gente compreenda para começar o cálculo especificamente, né, da velocidade de propagação de uma onda, tá? Então vamos começar aqui falando sobre esses tais elementos que compõem uma onda. Dentro destes elementos de uma onda, nós vamos observar aqui alguns que são muito importantes, né? Você tem que saber, principalmente para identificar o chamado comprimento de onda, que equivale, na verdade, a um ciclo completo, a uma rotação, se pensarmos no movimento circular, completo, tá? Então vamos imaginar assim, ó, uma onda transversal, inicialmente, né? Onde para uma onda transversal eu vou representá-la desta forma aqui, ó. Em relação a uma onda como esta, que nós vamos considerar como transversal, nós temos aqui para ela a direção de propagação desta onda. É para cá que essa onda se propaga com uma dada velocidade. Dentro desses elementos todos, nós vamos chamar aqui alguns pontos, vamos destacar alguns pontos dentro desta onda. Então, primeiramente, nós temos esse ponto superior de uma onda, onde esses dois pontos superiores, nós vamos chamar aqui de C1, de crista 1, e C2, para representarmos uma crista 2. Esses dois pontos, eles apresentam-se em concordância de fase. Sendo, portanto, considerado como ponto superior, ponto máximo, ponto mais alto desta onda, tanto C1 quanto C2 são chamados, então, de cristas da onda. É o ponto superior. Isto são cristas de uma onda. Lembrando, mais uma vez, que são dois pontos que apresentam-se em concordância de fase. Essa ideia de concordância ou oposição de fase, ela é muito importante quando a gente está falando a respeito do fenômeno da interferência, tá? Então aqui nós verificamos uma concordância de fase. São dois pontos que são representados dentro de uma onda, em geral, como linhas cheias, para caracterizar, portanto, esse ponto máximo, o ponto de amplitude, vamos colocar assim, positiva máxima para esta onda. Nós temos também pontos de amplitude máxima, porém negativa, para esta onda, que são chamados aqui de vales ou depressões, né? São esses pontos inferiores, que eu vou representar aqui como V1 e V2, que também apresentam-se em concordância de fase. Então esses dois pontos, V1 e V2, também apresentam em concordância de fase. São chamados de vales destas ondas. Vales ou depressões, também pode aparecer esse termo. Vale ou depressão. O termo vale é mais comum, tá? Mas também são dois pontos que apresentam-se em concordância, mais uma vez, de fase. Então são dois pontos que apresentam-se mais uma vez em concordância de fase. Então esses dois pontos superiores estão em concordância de fase, chamados de cristas. Os dois pontos inferiores também estão em concordância de fase, porém considerados como vales ou depressões para estas ondas, ok? Como você pode ver, nós temos uma direção de propagação desta onda. Essa direção de propagação desta onda é o que nós consideramos como uma linha média entre as amplitudes, né, máxima positiva, máxima negativa para esta onda. Neto, amplitude? Exato. Amplitude quer representar ou quer identificar para nós esta distância aqui, ó. A isso nós chamamos de amplitude A, e a isto eu também considero como sendo a mesma amplitude A. Por exemplo, digamos que a amplitude de propagação de uma onda como esta seja equivalente a 20 centímetros. Qual é a sua amplitude total? 20 centímetros. A amplitude não é a distância de uma crista a um vale. Não é esta caracterização da amplitude de uma onda que nós temos. A amplitude da onda é da direção de propagação até uma crista ou da direção de propagação até um vale. Muito cuidado. Às vezes ele fala assim, olha, a distância até uma crista é 20 centímetros, a amplitude é 40? Não, a amplitude é 20, ok? Especificamente, portanto, esta letra A, caracterizando para nós qual é a amplitude desta onda. A amplitude de oscilação desta bendita onda
nesta propagação. Em relação ainda a esses elementos, o mais importante de todos os elementos que nós temos dentro de uma onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou sucessivas ou entre dois vales. A isto nós representamos como sendo essa letrinha grega chamado lambda. Então este lambda é essa distância aqui, ó, entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos. Ou ainda, pode ser dada também como essa distância equivalente ao cruzamento desta onda com 3 vezes esta direção de propagação. Ou seja, olha, a onda partindo da direção de propagação, ela sobe até uma crista, retorna passando por essa direção de propagação, chega até um vale e passa novamente por essa direção. Essa distância também pode ser compreendida como um comprimento de onda lambda da mesma. Tá? Então qualquer uma dessas é compreendido como a mesma distância equivalente a um ciclo completo. Um ciclo completo porque esta onda sobe, desce. Ela começa a repetir o movimento, neste ponto nós encerramos, neste ponto nós garantimos. Isto é um ciclo completo. O fato dela oscilar para cima e oscilar para baixo, nós garantimos, portanto, esta condição para a onda. Este lambda, ele passa a ser chamado, vamos colocar aqui, ó, lambda é considerado como seu comprimento de onda, que equivale, na verdade, a um ciclo completo desta onda. Então este lambdazinho é o chamado comprimento de onda em relação à mesma, ok? Muito bem, a partir daqui nós vamos começar a entender como calcular a velocidade de propagação dessa onda. Para a gente calcular a velocidade de propagação, nós precisamos de algumas equações importantes, né? E para vocês entenderem essas equações, tem 2 conceitos básicos que são considerados como pré-requisitos para a propagação dessa onda. Então vamos entender aqui esses 2 conceitos, sendo o primeiro deles o conceito de período. O que significa o período de uma determinada onda? Período é caracterizado como sendo o intervalo de tempo. Período é exclusivamente o intervalo de tempo gasto para realizar-se um ciclo completo. Ô Neto, quem é este ciclo completo? Em ondulatória, é o tal lambda. Então, o intervalo de tempo gasto para realizar-se um ciclo completo, uma oscilação completa, ou no caso de movimento circular, uma volta completa. Então, esse intervalo de tempo e nada mais é considerado como período. Vamos pensar em alguns exemplos de movimentos periódicos. Se nós pensarmos no ponteiro dos relógios, eu posso garantir que o período para que o ponteiro dos segundos de um relógio complete uma volta é equivalente a 1 minuto. Mas período, tempo no sistema internacional, nós medimos em segundos. Então seria equivalente a 60 segundos? Exatamente. Isto é o que nós definimos como conceito de período. Tempo gasto para um ciclo completo. Então nós podemos imaginar, olha, qual é o período de translação da Terra ao redor do Sol? Aproximadamente 365 dias, 1 ano. Né? Posso pensar no período de rotação da Terra, aproximadamente, né? Vamos considerar assim, 24 horas. Então nós temos aí movimentos periódicos, movimentos que se repetem, né? Movimentos onde necessariamente um ciclo completo deve estar acontecendo. Pode ser o período de uma aula, o período do intervalo, o período de gestação de uma mulher, né? Período, um ciclo completo acontece a quanto tempo, ou a qual intervalo de tempo esse ciclo vai estar submetido, né? A partir daqui, portanto, esse período ele vai ser representado pela letra T maiúscula. Esta é a simbologia que nós temos para a grandeza período, e ele passa a ser medido, portanto, em segundos no Sistema Internacional de Unidades. Essa é a unidade, portanto, para essa grandeza período. Uma segunda grandeza que é importante destacar é a grandeza inversa ao período, que é chamado de frequência. Ok? É, portanto, o conceito de frequência. Frequência, primeiramente, é compreendida como o inverso do período. Então a frequência é o inverso do período. Neto, se a frequência é o inverso do período, o que ela faz?
ela indica o número de ciclos, mais especificamente para nós, de comprimentos de onda, por intervalo de tempo. Então essa é a definição que nós temos para esse conceito chamado assim de frequência. Ela vai representar para nós exatamente o inverso do significado do conceito de período. Enquanto o período é o tempo gasto para um ciclo completo, a frequência é o inverso do período. Então ela indica o número de ciclos, né, o número de, no caso do movimento circular, de voltas, mas aqui para nós vai equivaler ao número de comprimentos de onda que atravessam, que passam por uma dada região por intervalo de tempo. Esse é o conceito de frequência? Esse é o conceito de frequência. Então a frequência nós vamos entender assim, ó. Primeiramente, ela é o inverso do período. A frequência, simbolicamente, nós representamos pela letra F minúscula. Ou, simplesmente, essa frequência pode ser dada, então, como esse número de ciclos, o número de comprimentos de onda, por intervalo de tempo. É assim que nós calculamos a frequência de uma determinada onda. Ela representa quantas vezes esse ciclo acontece por intervalo, por unidade de tempo. Olha só, se a frequência é o inverso do período, eu posso garantir que o produto da frequência pelo período é sempre absolutamente igual a 1. O produto entre a frequência e o período é sempre igual a 1. Se eu pegar a frequência de uma determinada onda e multiplicar pelo período desta mesma onda, isso sempre será equivalente, sempre será correspondente a 1. Agora, olha só, o conceito em si de frequência, ele vai representar quantas vezes o ciclo acontece por uma unidade de tempo já pré-definida, por um determinado intervalo de tempo. Digamos assim, se nós compararmos, olha, o planeta Terra tem um movimento de rotação de 24 horas, de um dia, né? O planeta Terra completa uma volta ao redor do seu próprio eixo a cada um dia. Muito bem. Ao final de um mês, quantas voltas o planeta Terra completa ao redor do seu próprio eixo? 30. Opa, essa é a frequência. O planeta Terra realiza 30 rotações por mês. Ou 30 movimentos de rotação por mês. Isso é uma frequência. Ao final de um ano, nós teríamos 365 rotações, aproximadamente, para o planeta Terra. Então a frequência, ela representa quantas vezes este ciclo vai estar acontecendo numa determinada ou em um determinado intervalo de tempo. Ok? A frequência ainda, ela pode ser compreendida como unidade, basicamente, como medida, melhor dizendo, como unidade importante, unidade do sistema internacional, em Hz. Então a frequência de uma onda, ela acaba sendo medida em Hz, também conhecido por nós como Hertz. Esta é a unidade de medida para essa grandeza. Mas o significado desse Hertz é importante. 1 Hz, ou seja, 1 Hertz, é o mesmo que uma rotação por segundo. Isso já é visto por vocês em movimento circular. Se 1 Hertz corresponde a uma rotação por segundo, eu ainda posso dizer que 1 Hertz corresponde, na verdade, a 60 rotações por minuto. Ou seja, se eu realizo uma volta por segundo, eu realizo 60 rotações por minuto, né? Então nós vamos estipular esse intervalo de tempo e a partir daí ver a frequência com que este ciclo pode estar acontecendo, ok? Então esse é o conceito de frequência, conceito este bastante importante para o cálculo da velocidade de uma onda. E agora sim nós vamos começar a falar sobre a velocidade de propagação de uma onda qualquer, né? De uma maneira geral. Como é que nós vamos calcular essa velocidade de propagação? Eu me acompanho aqui, ó. Para a gente definir, para a gente calcular esta velocidade de propagação de uma onda, vamos entender aqui, ó, a velocidade de propagação da onda, ou das ondas em geral. Quando nós estamos falando a respeito dessa velocidade de propagação de uma onda, nós vamos usar uma simples equação, um simples conceito que é dado assim, ó. A velocidade lá de movimento uniforme, porque a partir do momento
que essa onda passa a ser emitida, né, ela passa a se propagar como se fosse uma onda de maneira independente. Tá? Ou seja, esta velocidade de propagação vai ser dada como ΔS sobre ΔT. É a distância pelo intervalo de tempo. Ou seja, esta velocidade de propagação pode ser dada assim, ó. Uma distância bastante importante é a distância equivalente ao que nós chamamos de um comprimento de onda. Neto, mas como assim um comprimento de onda? Pessoal, notem, percebam o seguinte detalhe. Esse comprimento de onda é a distância equivalente a um ciclo completo. Se eu tenho uma distância equivalente a um ciclo completo, chamado de comprimento de onda, qual é o tempo gasto para este ciclo completo? É o período. Então nós podemos dizer que ela pode ser calculada ainda como sobre lambda sobre o período. Como lambda sobre o período, comprimento de onda pelo intervalo de tempo. Se, portanto, o período é o inverso da frequência, nós ainda podemos dizer que isso é calculado como lambda vezes f, já que a frequência e o período são grandezas inversas. A partir daqui eu consigo calcular a velocidade de propagação de toda e qualquer onda em um determinado meio. Se a partir daqui nós calculamos a velocidade de propagação de uma onda, o trecho, vamos colocar assim, mais importante, mais comum, mais usual, é necessariamente pensarmos no V sendo igual a lambda vezes F. Né? Isso daqui é muito importante, principalmente na parte de ótica, quando se fala principalmente sobre alguns conceitos de ótica física, né? Compreendendo de fato como é que a luz se propaga. Mas enfim, isso é chamado de equação fundamental da ondulatória. Então a este conceito nós damos este nome. Equação fundamental da ondulatória. Esta equação fundamental da ondulatória é então conhecida como V igual a lambda vezes F. Né? Ou seja, está aqui representado. A velocidade é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. Bastante importante você notar aqui dois detalhes a respeito dessa velocidade de propagação. Especificamente, a velocidade, se estiver medida em metros por segundo, o comprimento de onda também deve estar medido em metros. Ou seja, as unidades para essas duas grandezas, você tem que tomar extremo cuidado, porque elas devem ser absolutamente iguais. Tá? Metros por segundo, metros. Neto, se aqui forem centímetros por segundo, eu posso trabalhar com o comprimento de onda em centímetros? Pode. Se nós trabalharmos com essa velocidade em quilômetros por segundo, eu posso trabalhar com o comprimento de onda em quilômetros? Pode também. Tá? Então essa é a equação mais importante que nós temos dentro de ondulatória, chamada de equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. Tem gente que lembra, vem lamber faca, enfim, né? Fica à vontade para vocês decorarem essa bendita equação. Tá? Mas, destacando, as unidades importantes do sistema internacional, metros por segundo, para o comprimento de onda, metros, e para a frequência desta onda, nós medimos esta onda em hertz, ok? Então essas são as unidades mais importantes dentro desta equação que vai ser de extrema importância de agora até o final do estudo de ondulatória. V igual a lambda vezes F. Lembrando que a frequência de emissão de uma onda, a partir do momento que ela passa a se propagar, Taylor já propõe que esta onda não tem mais alteração na frequência. Taylor não, desculpem, tá? Isso é proposto por Huygens. Essa onda passa a se propagar de maneira independente, ou seja, é como se fosse uma nova frente de onda se propagando, mas a frequência dela passa a não ser mais alterada. Consequentemente, pessoal, de acordo com essa relaçãozinha, isso daqui é válido para toda e qualquer onda. Mas, como eu já comentei a respeito de Taylor, vamos imaginar que a gente queira calcular a velocidade de propagação de uma onda em uma corda tensa, em uma corda tensionada. Vamos mostrar aqui então para vocês como é que nós vamos chegar a essa conclusão. Pensando nessa equação, para o cálculo dessa velocidade da onda em uma corda tensa, então velocidade da onda mais especificamente em uma corda tensionada, tá? Em uma corda tensa. Neto, o que é uma corda tensa? Um violão, um violino, né? Um instrumento basicamente de corda. Posso pensar numa guitarra, num baixo, enfim, num cavaquinho, né? Não interessa, num berimbau que seja da vida. Todos os equipamentos como esse, um piano,
tem, portanto, a presença de uma corda tensa, onde nós temos, portanto, para esta corda tensa, que realizar o cálculo desta velocidade. Essa velocidade de propagação de uma onda, ela vai ser dada assim, ó, a raiz da força de tração. Neto, força de tração é Ft? Não. Normalmente nós simbolizamos a força de tração em mecânica apenas pela letra T. Mas aqui no caso eu não quero que você crie confusão com período, por isso eu vou chamar de Ft. Ah, eu quero usar apenas T, não tem problema algum, desde que você entenda que é a força de tração ou tensão desta corda, tá? Dividido ainda por uma densidade que eu vou chamar de μL. O que é este μL? Densidade linear desta onda, ok? Então assim nós calculamos, de acordo com Taylor, a velocidade de propagação desta onda neste meio. V é igual à raiz da força de tração dividido pela densidade linear desta onda. Consequentemente, se a velocidade é a força de tração pela densidade linear da mesma, né, nós podemos aqui garantir que esta densidade linear, μL, é igual à razão da massa desta corda pelo comprimento da mesma. É assim que nós calculamos, portanto, esta densidade linear para esta onda. Olha só, a velocidade de propagação, medida no Sistema Internacional em metros por segundo, a força de tração é medida em Newton, como toda e qualquer força, a densidade linear, esse termo, eu vou anotar na verdade ali para vocês no começo, para não criar muito, para não literalmente poluir demais essa parte aqui, mas eu vou anotando cada um dos termos. Então só revisando, olha, Ft, força de tração, μL, densidade linear, μL, a densidade linear, que é a massa da corda pelo comprimento. Então vamos observar aqui alguns detalhes importantes a respeito dela. Pensando nesta equação, nós vamos ter aqui, portanto, a seguinte condição. O Vzinho é a velocidade da onda, onde esta velocidade da onda, ela vai passar a ser medida, como sempre, no Sistema Internacional de Unidades, em metros por segundo. Vamos ter também o Ft, representando para nós esta força de tração ou tensão, né? Força de tração ou tensão para esta corda, e força de tração ou tensão é medida em Newton, como toda e qualquer força. O termo μL representa então a densidade linear, não é uma densidade volumétrica, como muito visto em química e também na parte de hidrostática em física. Então isso daqui nós vamos considerar apenas como sendo uma densidade linear, medida em quilogramas apenas por metro, porque nós estamos analisando apenas em função do comprimento desta onda. O M representa para nós a massa da corda. A massa da corda em unidades do Sistema Internacional, claro, ela é medida em quilograma. E o Lzinho representa o comprimento desta corda. O comprimento da corda que está, portanto, tensionada. Esse comprimento nós medimos mais uma vez em metros. Tá? Então esses são os 5 elementos que influenciam no valor da velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Vamos imaginar o seguinte. Quando nós pensamos em um instrumento musical qualquer, digamos, vamos pegar aí como exemplo um violão. Se nós pensarmos em um violão, eu não vou saber desenhar exatamente para vocês um violão, não é meu ponto forte essa ideia de ficar desenhando, né? Mas vamos imaginar assim, ó. Todas as cordas de um violão, elas estão ali tensionadas, elas estão submetidas a uma determinada força de tração ou uma determinada força de tensão. Se todas essas cordas estão submetidas a uma determinada força de tensão, vamos imaginar que aqui a gente tenha, portanto, a posição das tarraxas, né, deste violão. E você pode notar que todas elas estão partindo daqui, da onde elas estão tensionadas, até aquele bocal do seu aparelho, até o bocal desse instrumento, né? Nós temos todas essas cordas com o mesmo tamanho. Estou considerando, portanto, que todas essas cordas desse instrumento apresentem especificamente este mesmo tamanho. Se todas essas cordas têm especificamente o mesmo comprimento L, e considerando ainda algumas hipóteses. Primeira delas, qual das cordas, se todas estiverem submetidas à mesma tensão? Eu estou garantindo, olha, o comprimento é o mesmo. Isso não vai mudar. O comprimento dessa onda, dessa corda é o mesmo para todas elas.
Mas se todas elas estiverem apertadas aqui ó, na tarraxa, tensionadas da mesma forma, apresentando, portanto, a mesma força considerada como força de tração, né? Qual delas passa a ter a maior velocidade de propagação? Em qual destas ondas, em qual destas cordas, esta onda vai passar a apresentar a maior velocidade de propagação? Percebam o seguinte, se todas estão tensionadas com a mesma tensão, é porque a força de tração ou tensão permanece inalterada. E todas têm o mesmo comprimento L. Então olha só, a corda que vai passar a apresentar a maior velocidade de propagação é com certeza absoluta a corda que apresenta a menor das densidades lineares. Se a corda deve apresentar a menor densidade linear, é porque especificamente para esta corda é a corda que tem que apresentar a menor das massas. Ou seja, em um violão você tem diferentes espessuras para estas cordas, né? Se nós temos diferentes espessuras, digamos assim, a corda aqui de cima, o chamado misão, é a corda mais grossa de todas, é a que tem maior massa. E essa corda aqui de baixo, o mizinho, é a mais fininha, é a que tem menor massa. Então, se todas estiverem submetidas a uma mesma força de tração, apresentando o mesmo comprimento, a corda aqui de baixo, o mizinho, aquela mais fininha de todas, é a que passa a apresentar a maior velocidade de propagação. E o oposto também é válido. A mais lenta, necessariamente a corda mais grossa, aquela de cima, é a que tem, portanto, a maior velocidade de propagação. Beleza? Valeu, galera!